meus alunos? Nós vimos em Platão uma tentativa de superação entre as visões antagônicas de Heráclito e Parmênides, dois pré-socráticos, né? Só retomando aqui rapidamente, nós vimos que Parmênides ele negava a realidade do movimento e da mudança, afirmando que o ser é e o não ser não é. O que significa? Significa que toda mudança seria uma ilusão dos sentidos, né? Já para Heráclito, né, ele via o ser sempre como um vir a ser, né? Na sua famosa afirmação, não se pode banhar duas vezes no mesmo rio, ou seja, afirmando que toda permanência e estabilidade que eram resultado de um precário equilíbrio entre as forças opostas. Então, na verdade, enquanto um acreditava que era ilusão o movimento, o outro acreditava que era a permanência que era a ilusão, né? Nós vimos que Platão ele vai apontar uma conciliação entre essas teorias, ao estabelecer que existiriam, na verdade, duas esferas da realidade. Poderíamos dizer que seria uma esfera inteligível, mais conhecida como mundo das ideias, e uma esfera que seria sensível, mais conhecida como mundo físico, né? Esse mundo que a gente vive, nós teríamos um mundo inteligível, o mundo das essências imutáveis, e esse mundo seria das aparências, né? Para ele, Heráclito estaria certo em relação ao mundo sensível, que é o mundo das aparências mutáveis, e Parmênides estaria certo em relação ao mundo inteligível, que seria o mundo das essências imutáveis. Mas ao falar isso, ele estava dando razão a quem? Aristóteles vai dizer. Como nós sabemos, ele não vai admitir a existência de dois mundos distintos, mas ele vai falar que nós temos, na verdade, uma única esfera da realidade que comportaria tanto essências quanto aparências nessa mesma esfera da realidade. Nós teríamos dois mundos inteligíveis, sensíveis, como Platão pensaria, né? Então, qual que vai ser a solução de Aristóteles para essa questão da mudança e do movimento? Aristóteles ele vai defender a possibilidade de uma ciência sobre o real concreto. Ele vai afirmar que é possível a gente conhecer esse real concreto, né, a partir de conceitos que permaneceriam inalteráveis, ou seja, seriam imutáveis esses conceitos. Ele vai estabelecer que é preciso, primeiramente, saber o que é possível a gente saber sobre o ser, o que é possível conhecer sobre o ser, para saber distingui-lo daquilo que seria ocasional, ou como ele chamaria de acidental. O que seria então ocasional? Seria algo que pode ocorrer em determinada circunstância, pode não ocorrer, ou seja, um acidente ao ser, né? O acidente seria aquilo que traria uma mudança ao ser. Para ele, o universo é ordenado segundo leis constantes e imutáveis que regem não só os fenômenos da natureza, mas também a ordem política, moral, estética, ou seja, ele quer abarcar toda a realidade nessa filosofia dele. Ele vai estabelecer, inclusive, que deveria ter uma ciência primeira que trataria do ser enquanto ser, né, que seria o que a gente chama hoje de metafísica, a partir do catálogo de Andrônico de Rhodes, né? Então, as demais ciências seriam o quê? Outras ciências. A primeira ciência seria a metafísica e nós teríamos outras ciências que se interessariam sobre determinados aspectos do ser. Ou seja, enquanto a metafísica trabalha com o ser enquanto ser, as outras ciências trabalhariam com aspectos do ser. Para ele, Platão, ele não conciliou Parmênides e Heráclito, porque ele acabou negando a realidade do movimento, reduzindo a uma mera aparência. Então, nesse sentido, ele concordou só com Parmênides. É importante a gente ressaltar aqui que o movimento, para os gregos, não é uma simples transferência de um lugar para o outro. Por exemplo, se uma ferramenta se enferruja, eles diriam que houve um movimento, ou seja, uma mudança, uma transformação. Isso tudo é movimento. Agora, a questão é dizer se essa mudança atingiu o ser em sua substância ou apenas os seus acidentes. Olha, em alguns casos é tranquilo, né? A mudança que atinge os acidentes seria, por exemplo, a de lugar, a de quantidade, a de qualidade, né? A chamada de kinesis. Daí queria aquela palavra cinema, né, que traz exatamente a ideia de um registro de movimentos. Então, o movimento, kinesis, é exatamente o movimento. Então, explicando melhor, ninguém deixaria de afirmar, por exemplo, que uma faca enferrujada ainda é uma faca, né? Então, mesmo sem as características que a tornam útil, a gente não vai deixar de dizer que é uma faca, mesmo que seja uma faca enferrujada. Ou, se a gente tirar uma pedra de um lugar e colocar essa pedra em outro lugar, a gente não vai tirar dela a característica de ser uma pedra, né? Ou então, o vapor d'água. A gente vai ver o vapor num outro estado, né? O estado gasoso, e mesmo assim, a água continua sendo água. Agora, a mudança, que em tese dá origem a um novo ser, é que é problemática. O que a gente pode dizer, por exemplo, de uma semente que se torna árvore? Ou de uma lagarta que se torna borboleta? Ou seja,
Como que a gente consegue conciliar o movimento com a identidade? Essa que é a questão, né? Para resolver isso, Aristóteles ele vai propor as noções de potência e ato. Ato, eu já falei em algumas aulas, seria o quê? A atualização da matéria, né? Ou seja, a matéria hoje, né? A potência seria a possibilidade já pré-existente na matéria. Ou seja, a semente, ela é semente em ato, mas ela já é uma árvore em potência. A lagarta é uma lagarta em ato, mas é uma borboleta em potência. Então, vamos lá ao próprio texto da Metafísica de Aristóteles para a gente entender um pouquinho melhor esse conceito. Olha, o que ele vai dizer. O ato é, portanto, o fato de uma coisa existir em realidade e não do modo como dizemos que existe em potência. Quando dizemos, por exemplo, que Hermes, estátua, está em potência na madeira, ou a semi-reta na reta inteira, porque poderia ser tirada dela, ou quando chamamos sábio em potência aquele que não especula, mesmo que tenha capacidade de especular, pois bem, essa outra maneira de existir é a existência em ato. A noção de ato que propomos pode ser elucidada pela indução, com a ajuda de exemplos particulares, sem que se deva tentar definir tudo, mas contentando-se com a analogia. O ato será, então, como um ser que constrói em relação ao que possui a faculdade de construir, o que está acordado em relação ao que dorme, o que vê em relação a quem tem os olhos fechados, mas possui a vista, o que está elaborado em relação ao que não está elaborado. Damos o nome de ato ao primeiro membro dessas relações, o outro membro é a potência. Com efeito, o ato é tomado ora como um movimento relativamente à potência, ora como uma substância relativamente a alguma matéria. Mais à frente, ele vai dizer o seguinte, olha, além do mais, a matéria não é em potência, senão porque pode se encaminhar para a realização de sua forma. E quando ela está em ato, então ela está em sua forma. É ainda assim que acontece em todos os outros casos, mesmo para as coisas cujo fim é um movimento, atividade. Também a natureza é como os mestres que só consideram que atingiram o seu fim quando tiverem mostrado seu aluno em ação. Na verdade, a filosofia aristotélica ela é teleológica, ela sempre visa uma finalidade. Toda a filosofia aristotélica ela mostra que a natureza, a ética, a política, tudo tem um telos, tem um fim, tem uma direção. Então, praticamente todas as coisas elas têm o telos seria exatamente a potência, e quanto em ato seria o que a coisa é hoje, né? Então, todas as coisas caminham em direção ao fim, a uma finalidade, não a um objetivo. Então, gente, eu queria só fazer essa comparação aqui, então vocês percebem que a conciliação que Aristóteles dá à ideia de movimento e permanência, né, de mudança e permanência, ela é diferente da de Platão. Enquanto Platão vai tentar dividir o mundo em dois, né, vamos dizer assim, em duas esferas, né, uma esfera inteligível e uma sensível, Aristóteles vai mostrar que, na verdade, seria o mesmo mundo com as essências e as aparências ali ao mesmo tempo. E o que é essencial é o que permanece e o acidente é o que vai incorporando ao ser. Então, gente, eu espero que tenha sido claro. Até a próxima aula.